Tá. Bom, Paulo, muito obrigado pelas palavras. É uma satisfação enorme estar aqui. De certa forma, aqui está em casa. Agradeço o Centro Acadêmico de Economia, na pessoa do Felipe, que a gente teve mais contato, mas ao Centro Acadêmico inteiro. Eu, quando fui aluno aqui, lá na virada dos anos 80 para os anos 90, eu cheguei a organizar, na época chamava JOSEC, era a Jornada Cearense de Economia. Eu sei o trabalho que é, a confusão que é, a dificuldade. Então, só tenho a agradecer por vocês terem lembrado de mim, terem corrido em toda essa trabalheira para me trazer numa época difícil também. Lá na UNB a gente não teve greve, então está parado lá, está meio na período de férias. Eu mesmo estou de férias legalmente, então é bem complicado. Então, só tenho a agradecer. Uma faculdade nova, né? Eu cheguei, liguei, perguntei para onde ia, ele perguntou se eu estava no prédio histórico. O Vitor disse, cara, na minha época era o único prédio, se agora ele virou histórico, eu não sei. E realmente era isso. A FEAC, na época era FEAC só, era aquilo. E tinha um prédio do outro lado da rua que a gente chamava de quintal, eu não sei agora. Porque ele tinha 2 salas de aula lá, era aquilo o prédio do outro lado da rua. Agora eu estou vendo que cresceu, esse auditório não tinha na minha época, nada disso. Então, eu já tinha visto a parte lá nova, dentro do prédio histórico, mas o resto é novidade. Bom, como o Paulo falou, eu vim falar de crise. Eu sei que vocês já tiveram talvez, certamente, é chato falar essas coisas, fica parecendo que a gente está puxando saco de amigo, mas o Mansueto claramente é meu amigo, a gente foi colega aqui muito rápido, porque a gente não teve uma interseção, mas no Império nós fomos colegas, nós estamos lá em Brasília, a gente sempre se encontra, então eu não vou dizer que é o melhor, mas vou dizer que é uma das melhores palestras sobre situação fiscal que vocês podem ver no Brasil, vocês já tiveram na segunda-feira. Dificilmente vocês vão encontrar uma outra fonte sobre questão fiscal tão boa, tão apurada quanto o Mansueto. Hoje nós vamos falar da crise numa perspectiva um pouco mais ampla do que a questão fiscal. A minha leitura é que existe sim um problema fiscal, mas é um problema entre tantos outros problemas que a economia brasileira enfrenta. E é desses tantos outros problemas que eu vou querer conversar com vocês. Pode passar para o próximo. Eu vou começar falando do que eu chamo de dupla natureza dessa crise. Nós temos, na realidade, 2 crises aqui no Brasil hoje. Nós temos uma crise que já é quase histórica aqui no Brasil. Nós temos uma crise que se arrasta desde meados da década de 70. Não foi resolvida. Não foi resolvida nos governos militares, não foi resolvida no governo Sarney, não foi resolvida pelo Fernando Henrique e não foi resolvida nos governos do PT. Essa crise é importante, é a mais crítica, é a que nos condena à mediocridade e a desempenho econômico muito ruim. Essa crise está associada ao baixo nível de produtividade da economia brasileira. Se vocês querem um fato para começar a pensar a economia brasileira, o fato é, nossa economia é muito pouco produtiva. Vou tentar convencer vocês disso no começo da minha palestra, porque isso é quem vai amarrar todo o resto da minha história. Aqueles aqui que já estão mais no final do curso, vocês vão ver aqui uma apresentação que segue uma estrutura teórica muito bem definida, que é o que se chama de modelo neoclássico de crescimento. Então é isso que está por trás da minha cabeça. E nesse modelo, a produtividade é o fator determinante do crescimento de uma economia. Então eu vou tentar argumentar com vocês que o nosso grande problema é esse. Some-se a esse problema o fato de que nossa taxa de investimento também é muito baixa. Então você para pensar. Você tem basicamente 3 maneiras de aumentar a produção. Você pode trabalhar mais para aumentar a produção. Você pode investir mais para acumular mais máquinas, mais equipamentos e produzir mais. Ou você pode ser mais eficiente. Ser mais eficiente é produzir mais com os mesmos insumos. Se nós não conseguimos ser eficientes, e se nós não conseguimos uma taxa de investimento minimamente decente para jogar um processo de acumulação, só nos resta trabalhar mais. Tem um problema, trabalhar mais tem um limite físico. Tem um limite que é absolutamente físico de trabalhar mais. Você não trabalha mais de 24 horas por dia, nem que você queira. O dia só tem 24 horas. E é claro que você não trabalha 24 horas por dia. Então você tem um problema gigantesco na economia brasileira. Ela não consegue crescer porque ela não tem um processo de acumulação de capital forte, ela não tem o motor do crescimento, que é a produtividade, ela não tem mais como expandir trabalho. Ela cresce quando tem margem para crescer trabalho. Bom, a essa crise de longo prazo, soma-se uma crise de curto prazo que nós estamos vivendo.
A crise de curto prazo está caracterizada no crescimento negativo, né? A gente está chegando num fato que é inédito na nossa história econômica. Nós estamos indo para 2 anos seguidos de crescimento negativo, é uma coisa que não se via desde a Grande Depressão. Mas a coisa é um pouco pior, porque em 2014 o crescimento só ficou positivo porque houve uma mudança metodológica. Então, se você abstrai a mudança metodológica no cálculo do PIB e mantém o mesmo cálculo do PIB que foi usado nos últimos 10 anos, nós estamos indo para 3 anos seguidos de crescimento negativo. Então, o crescimento negativo oficial o crescimento em 2014 oficial foi de 0,1. Esse 0,1, na realidade, é negativo na metodologia tradicional. 3 anos de crescimento negativo no PIB, ou seja, decrescimento, é algo inédito na nossa história. Então, essa crise, ela tem uma natureza própria, que é reforçada pelo processo inflacionário. Ao mesmo tempo que nós temos um desempenho muito ruim no crescimento, nós temos uma inflação acima de 10%, que era algo que não se via desde 2002. Então, você tem uma combinação muito complicada. Essa combinação não é problema da produtividade. Essa combinação é um problema, é outro tipo de crise, uma crise de curto prazo, que eu vou tratar dela mais à frente com vocês e vou tentar trazer para vocês o meu diagnóstico de onde veio essa outra crise que se soma. Então, nós estamos vivendo uma combinação de crise. A crise que é, digamos, estrutural da economia brasileira, é uma crise que se arrasta há décadas e ninguém consegue resolver, e uma crise que não é estrutural, é uma crise que eu avalio que veio de decisões de política econômica erradas, que foram tomadas desde o final da década passada e que se acumularam e desembocaram nessa crise que a gente está vivendo nesse exato momento, que é uma crise gigantesca. Eu brinco que eu estudo essa crise há quase 10 anos. Mas como você estuda essa crise há quase 10 anos se a crise começou ano passado? Eu digo, porque eu já sabia que havia uma crise há quase 10 anos, quando começou a ser tomado um conjunto de medidas que eu entendo que levaram a essa crise. Então, essas são as duas leituras que eu vou apresentar para vocês hoje. Vamos começar com a produtividade, que é o meu primeiro e mais importante argumento. Vocês estão vendo aí nesses 2 gráficos, isso foi um trabalho, o IPEA publicou um livro sobre produtividade. Isso é uma experiência muito bacana, porque eu fui do IPEA, antes de ir para a UNB, eu fui por 4 anos do IPEA, na verdade fui para Brasília para tomar posse no cargo do IPEA. E eu tenho muitos amigos no IPEA, e quando eu comecei a falar de produtividade, foi no final ainda, né, virada lá de 90 para 2000, assim, parece coisa de velho, mas foi no final do século passado, que a gente começou a trazer essa questão de produtividade. Eu, o Vitor, depois o Adolfo entrou e não quis ficar, saiu, o Arilton, o Pedro Ferreira. O pessoal do IPEA não tinha muito essa visão de produtividade, eles achavam que isso não era tão importante, não era o problema do Brasil. E aí as coisas foram acontecendo, até que o pessoal do IPEA passou a enxergar o problema da produtividade. E aí eles fizeram uma coletânea de textos, são 2 volumes já editados, e me chamaram para participar. E eu fiz, o meu capítulo, assim, é o primeiro, né, tem uma introdução, o primeiro é o meu, que é exatamente uma colocação do problema, um problema que eu estudo há 20 anos quase, e que é aqui focado no Brasil há mais de 15. Então, eu acabei fazendo. E aí, esse gráfico que vocês estão vendo, eles pegam o seguinte: 2 medidas de produtividade, desde os anos 70. Numa é a que mais cresceu, noutra é a que menos cresceu. Então, aí dentro, nesse intervalo, deve estar o verdadeiro desempenho da produtividade total dos fatores no Brasil. Reparem que, no caso, o que mais cresceu mais ou menos 50%, em 40 anos. Não foi 50% em 10 anos, é 50% desde a década de 70. Que é um desempenho absolutamente medíocre para crescimento de produtividade de um país que está defasado. Se quer ter uma ideia da mediocridade desse desempenho, vejam no próximo gráfico, pode passar, onde eu vou comparar o Brasil com a Coreia e com os Estados Unidos. O Brasil é esse que sobe e despenca. Esse que sobe e despenca, está em azul, parece, né? Esse é o Brasil. Isso aqui é tudo dado da Penn-World Table, que é uma base de dados internacionais. É de graça, quem quiser pegar, Google, Penn-World Table, dados para mais de 150 países, de 1947 até 2011, é uma das melhores bases de dados que se tem para fazer comparação internacional de países e com uma vantagem gigantesca, é de graça. O único problema dela é que ela para em 2011, se quiser coisa mais recente vai ter que ir para o FMI ou para o Banco Mundial. Mas daqui os dados. Percebam como o Brasil, o desempenho dele é ruim quando comparado a 2 casos de referência. Coreia é o caso de um país que deu certo. Um país que conseguiu crescimento. Olha o que é o crescimento da produtividade que o Brasil devia ter tido. E percebam que até mais ou menos meados da década de 70, a gente vinha muito melhor do que a Coreia. A gente era aquele cara que vinha disparado lá em cima.
Daí a gente, despencou, a Coreia continuou. Se o Brasil tivesse esse desempenho de capacidade, a gente estava brincando nessa crise, porque a gente estaria numa situação de riqueza muito maior. E o outro caso é os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos está aí? Porque os Estados Unidos é o mínimo que se espera que um país consiga acompanhar. Os Estados Unidos é a economia líder. Então, a grosso modo, pensa assim: se os Estados Unidos ficar mais eficiente, ele tem que inovar, ele tem que descobrir alguma coisa, uma coisa que ninguém pensou antes. Para o Brasil ficar mais eficiente, a gente pode fazer isso, ou a gente pode usar uma tecnologia que já foi desenvolvida e que a gente não está usando. Então, nós temos dois caminhos para ganho de produtividade: desenvolver nossa própria tecnologia ou aprender com que as pessoas que fazem melhor do que a gente faz. Para os Estados Unidos só tem um caminho, que é o caminho da inovação. Então, o que se espera é que um país em crescimento como o Brasil consiga, pelo menos, acompanhar os Estados Unidos em produtividade. Nem isso a gente conseguiu. Então, me parece que essa combinação deixa claro esse problema. Se você tem na cabeça um modelo de crescimento como um modelo de solo, ou qualquer variação do modelo de solo, você vai o resultado básico assim, do modelo de solo. No longo prazo, o crescimento da economia é determinado pelo crescimento da produtividade. O Solo ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Ele ganhou um prêmio Nobel por causa desse modelo. E a grande conclusão do modelo é essa. Então, qual é a conclusão se eu pegar esse modelo e aplico para a economia brasileira? No longo prazo, o crescimento da economia brasileira é medíocre. Nosso crescimento de longo prazo é de 1 e pouco %. Crescimento de PIB per capita. Tá? Esse é o crescimento de longo prazo no Brasil. Então, quando vocês verem a economia brasileira crescendo a 3, 4%, vai dizer, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. Tem algum efeito aqui que eu tenho que entender. É por isso que a turma de economistas que olha para a produtividade, há um tempão vem dizendo que esse negócio não vai dar certo. Porque a gente sabe que essa coisa não se sustenta. Perceba que não foi por conta das políticas pós-2010 que a gente está dizendo que isso vai dar errado. É que estava havendo um descasamento difícil de explicar, e esse tipo de descasamento costuma gerar problema lá na frente. Nós vamos conversar sobre isso à medida que a gente vai apontando a palestra. Bom, como eu quero convencer vocês que a nossa produtividade é baixa, eu quero mesmo convencer vocês, eu vou usar agora um outro conceito de produtividade. Porque esse conceito é total dos fatores. E algumas pessoas dizem que isso aí é coisa de economista neoclássico, porque pressupõe função de produção, não é um bom conceito. Que o conceito adequado é o de produtividade do trabalho. Mas então, tudo bem, vamos olhar a produtividade do trabalho. Passa o próximo gráfico para mim. Isso aqui foi uma coleção de textos que eu fiz, alguns para implicar comigo. Deixa eu ver qual é o primeiro. Começa com a América Latina. Olhem aí a produtividade do trabalho em países da América Latina. Atrás da gente só a Bolívia e o Paraguai. Eu estou de costas, eu não posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é isso. Atrás da gente só a Bolívia e o Paraguai. É isso mesmo. É isso mesmo. Todos os outros países da América Latina são mais produtivos que a gente. Não é o Chile que é mais produtivo que a gente, não. São praticamente todos os outros países, com exceção da Bolívia e do Paraguai. Só pode ter alguma coisa muito errada com o Brasil. Pode seguir. Naquela época, as pessoas diziam que Brasil e Paraguai, que comparar com a América Latina não era certo. Essa discussão, como eu disse, eu venho de muitos anos. E teve uma época aí que enfiaram na cabeça que o Brasil tinha virado um país rico. Então, que a gente tinha que ser comparado com um país rico. Eu sempre achei isso uma péssima ideia, porque o Brasil não é um país rico, nosso PIB per capita é PIB per capita de classe média e média baixa. Vamos comparar com os ricos. Aí a desgraça é maior ainda, como previsível. Na comparação com os países da OCDE, nós ficamos em último lugar. Dureza, né? Passa para o próximo. No próximo, eu estou pegando um conjunto de países com um PIB per capita próximo ao brasileiro, mais ou menos 20% do PIB per capita brasileiro, para pegar, digamos assim, as pessoas da nossa classe, da nossa redondeza em termos de renda. Nesse caso, quem fica atrás da gente? Tailândia e China. Com um detalhe, a China é um país que a produtividade mais cresce no mundo. Então, a China é um país pouquíssimo produtivo, mas que a produtividade está crescendo de forma assustadora. Então, se a gente fizer esse gráfico em 2020, se o rumo for mais ou menos esse, a China já passou da gente. Provavelmente ela já está encostando na gente, porque esses números são de 2011, nós já estamos em 2016. Então, ela deve estar encostando, mas é porque base de dados que está pegando esse aqui, não sei se são 2011. Depois tem que ter cuidado. Mas é número mais antigo, acho que é 2011 sim. Pode passar mais um. Aí na época eu tive uma discussão com o meu querido colega, mas tem esse defeito, esse pessoal, o Mauro Borges, né? o nosso querido Mauro. E o Mauro implicou dizendo que eu não estava olhando o estoque de capital. Então eu resolvi olhar o estoque de capital.
e estou pegando agora uma coleção de países com estoque de capital, né, capital trabalho, próximo da nossa. Agora, só quem ficou pior do que a gente foi a Indonésia. Então, assim, não é o conjunto de comparação. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando eu falo que a produtividade do Brasil é baixa e mostro os países da América Latina, não estou fazendo isso porque eu quero induzir vocês a algum tipo de erro. Longe disso. É porque eu acho que a América Latina é um grupo de comparação interessante para o Brasil. Nós temos características culturais semelhantes, religiosas, de língua, de tradições. Eu acho um bom grupo de comparação. Mas se vocês quiserem usar outro, usem. Eu aqui fiz 5 grupos de comparação. Em todos 5 a gente está na rabeira da comparação. A gente está muito mal. Então, assim, a produtividade do Brasil é baixa. Nós somos um país pouco eficiente. A gente não tem o nível de eficiência que se esperaria, mesmo de um país com o nosso nível de renda. Mesmo de um país com todas as questões, você pode levantar, mas nós fomos colônia, um vai dizer que foi colônia e foi explorado pelo colonialismo, o outro vai dizer que foi uma colônia que herdou as instituições ruins da Península Ibérica, o outro vai dizer que foi uma... Cada um vai ter uma história diferente para justificar por que a nossa história colonial nos explica. Eu estou te botando um monte de país que teve experiências coloniais iguais ou piores do que a nossa e que tem níveis de produtividade maiores do que o nosso. Então vamos parar com essa história de querer culpar alguma coisa que aconteceu na nossa formação de 200 anos atrás e vamos olhar. Eu quero dizer, comparado com a Colômbia, nossa produtividade é baixa. Comparado com a Argentina, nossa produtividade é baixa. Comparado com países com história mais ou menos parecida com a nossa e renda mais ou menos parecida com a nossa produtividade é baixa. E esse, na minha avaliação, é o grande trauma, é o grande drama da economia brasileira. Pode passar para o próximo. Naturalmente, esse diagnóstico, e agora esse diagnóstico ele ficou um pouco cruel, porque sempre que eu faço esse diagnóstico, alguém diz, tudo bem, mas até aí é óbvio, o problema é como é que resolve. Eu tenho vontade de dizer, engraçado, há 15 anos atrás não era óbvio, vocês achavam que isso não era um problema, mas as pessoas acham e eu vou comprar isso. Então, assim, eu acho que assim, essa fase de discussão sobre o problema da produtividade, ela foi meio que superada numa série de discussões, de textos e artigos, e ganhou a nossa turma que dizia, hoje mesmo os economistas dito heterodoxos, de esquerda, desenvolvimentistas, vários deles enxergam a produtividade como grande problema da economia brasileira. Vários deles, eu tenho vários, são meus amigos, e eles, não, realmente o problema é a produtividade. Aí vem nossa questão, como que a gente resolve o problema da produtividade? E tem 2 estratégias na mesa colocadas. Uma estratégia que eu diria que é a estratégia convencional, a estratégia que a maioria dos economistas que trabalham com teoria econômica convencional usam, que é a estratégia de uma agenda reformista. Você precisa de uma agenda de reforma. A produtividade no Brasil é baixa, não é por conta do nosso DNA, não é porque o brasileiro tem alguma coisa que faz ser pouco produtivo, mas porque nós temos instituições que não estimulam a produtividade. Ser produtivo no Brasil não é uma coisa importante, não é uma coisa necessária. Nós não estimulamos a eficiência. Nossas instituições não fazem isso. Então, para resolver isso, eu precisaria de uma agenda de reformas. Isso é o que se chama de agenda reformista. Do outro lado, você tem a agenda desenvolvimentista. Claro que eu estou super simplificando todas as 2 agendas, cada agenda dessas a gente podia fazer uma palestra inteira só sobre ela, mas eu estou super simplificando as 2, mas eu estou tentando ser muito honesto aqui, e vários colegas meus que são desenvolvimentistas, eles já viram essa apresentação e não me acusaram de ser desonesto. Então, eu razoavelmente honesto dizer o seguinte, se eu quiser resumir a agenda desenvolvimentista, ela é uma agenda que olha para a indústria, ela parte das teses estruturalistas, e a tese estruturalista dizia que a estrutura da economia era importante, que a indústria é o motor que puxa a produtividade, e que para que uma economia ganhe produtividade, ela precisa estimular a indústria. Como é que se estimula a indústria? Existe um debate, inclusive entre os próprios desenvolvimentistas, alguns falam de protecionismo explícito, com barreira à entrada, barreira comercial, outros falam, acho que hoje eles estão mais vocais, que é o pessoal do câmbio, que você tem que ter uma política de desvalorização cambial que funciona como uma barreira ao comércio exterior, a entrada de produtos externos. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui, eu quero dizer que você tem 2 caminhos a seguir. Um é o caminho da agenda reformista, outro é o caminho da agenda desenvolvimentista. O caminho reformista, ele envolve mudar a legislação, mudar as estruturas institucionais que são contra, ter uma cara um pouco de micro lá com o Paulo, essa coisa de olhar incentivo, quais são os incentivos que estão por trás
de cada coisa na economia brasileira. O outro caminho tem uma cara mais macro, aquele negócio de pensar a macro como um todo e dizer eu tenho que fazer política macroeconômica que leve à volta da industrialização. Esse debate não é novo. A tese desenvolvimentista foi totalmente dominante no Brasil do pós-guerra. O Brasil era o país mais desenvolvimentista possível e imaginário. O sucesso inegável que teve até mais ou menos, até o meados da década de 70, transformou aquilo num credo inabalável. Eu acredito que, assim, dos grandes nomes da economia, o único economista que criticou as teses desenvolvimentistas é o Eugênio Boudin. É o único cara que diz, vocês estão errados. Mas todos os outros, mais à esquerda, mais à direita, em algum grau, foram desenvolvimentistas, até o Roberto Campos. Depois o Roberto Campos, fiz bobagem. Eu não devia ter feito. Isso é muito bacana, é um grande mérito do Roberto Campos e, graças a Deus, em vida, ele conseguiu ainda refletir toda aquela lógica dele e se questionar. Mas Simonsen, Bulhões, todos os outros, eles não chegaram a essa crítica do Roberto Campos. Então, mas assim, na época mesmo, só quem levantou a bandeira de dizer esse negócio não vai dar certo foi o Eugênio Boudin. Esse consenso desenvolvimentista foi quase homogêneo na economia brasileira, mas na década de 80 ele foi posto em xeque. Infelizmente o Jair não está aqui. O Jair, inicialmente, ele estaria aqui, não era isso? A gente ia debater. O Jair foi meu professor de economia brasileira. Eu tenho o maior respeito e carinho pelo Jair. Faz muitos anos que eu não converso com o Jair sobre economia brasileira, mas eu aprendi economia brasileira com o Jair. E eu tenho a impressão, se vocês fizeram o curso dele, vocês devem ter lido, ou pelo menos dado uma olhada naquele Economia Brasileira em Marcha Forçada, que é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler. É um livro desenvolvimentista, é um livro do Antônio Barros de Castro, que é um grande autor desenvolvimentista. E esse livro foi escrito no começo dos anos 80. E esse livro diz o seguinte: realmente a economia brasileira está numa crise, mas será uma crise breve. E nós sairemos dessa crise com mais, porque a economia brasileira se industrializou. Esse é o diagnóstico. E eu acho que está perfeito o diagnóstico. Se a tese desenvolvimentista estivesse certa, o Antônio Barros de Castro tinha que ter acertado. O erro dele significa não que ele era um economista ruim, porque não era. Aquela estrutura teórica que ele estava usando é que não estava explicando bem a nossa realidade. E à medida que desmoronou a economia brasileira na década de 80, com a estagnação da economia e o processo hiperinflacionário, as pessoas olharam e disseram, aquilo que parecia que estava funcionando não está. Tem alguma coisa muito errada no Brasil, não só no Brasil, como na América Latina. E aí aparece com força a agenda reformista. A agenda reformista ganha força, tá certo? Isso era um pouco o que eu estava falando. Mas segura só um pouquinho para você passar para o próximo. Bom, ali na década de 80, com isso em mente, quer dizer, por que a América Latina deu errado? O que aconteceu na América Latina? Esse era um problema interessante para o crescimento econômico. A América Latina, é difícil explicar por que não deu errado. Tem um texto, é um texto que eu adoro, é um conjunto de economistas, o que eu me lembro sempre é o De Soto, que é um dos autores. Vocês podem dar uma busca no Google que vocês vão achar. Eles chamam América Latina no espelho retrovisor. Em inglês é Latin America na Rear View Mirror. Esse texto é um texto que você tem que ler. Se gostar desses assuntos, tem que ler. Eles começam com uma baita provocação. Eles dizem o seguinte: a América Latina foi o único lugar que a cultura ocidental deu errado. Em todo lugar que a cultura ocidental chegou, conjunto de leis, religiões, crenças, códigos morais, línguas, deu certo, ficou rico. Só na América Latina que não. Por quê? Então, a América Latina é esse puzzle, né? Quer dizer, o que acontece aqui que nas instituições, é claro que você vai dizer, não, mas tem a herança ibérica. Espera lá, essencialmente não é tão diferente. O direito ibérico não é tão diferente do direito romano. Eu acho que tem a tese do Raimundo Fauro que eu adoro, entendeu? Que dá uma característica própria para Portugal e para a gente. Mas assim, a diferença é muito grande. É uma coisa que tem que ser estudada. Assim, o que acontece aqui na América Latina que ela não consegue dar uma pegada que outros lugares conseguiram? E essa preocupação era muito grande e começou a se pensar uma agenda de reforma. Nesse momento, um economista chamado John Williamson, ele teve a ideia, ele disse, vamos juntar os maiores especialistas do crescimento econômico e vamos apresentar uma agenda de reformas de consenso. Tem que ser um consenso. Vocês sabem que todo consenso é meio insosso, é meio sem sal. Não é? Se você botar 20 caras, reúnam-se 20 de vocês, quais são as medidas importantes aqui para a FEAC? Não vai ter nenhuma medida assim muito radical. Por quê? Porque o consenso impede isso. O radical ele é uma coisa individual. Se botar só um, o cara tem aquela ideia lá extrema e tal. Mas quando você constrói consenso, essas ideias mais fortes vão morrendo, porque elas
falham no teste de convencer a todo mundo. Então o consenso é meio feijão com arroz, mas ele tem uma grande vantagem, ele dá uma ideia de cenário mínimo. Isso aqui é o mínimo que se precisa fazer. Esse consenso foi realizado pelo Banco Mundial, foi quem patrocinou, e o Banco Mundial fez esse consenso na sede dele, que fica em Washington. E o que foi, segundo Gustavo Franco, uma das ideias mais infelizes da história da economia, porque o consenso foi chamado de consenso de Washington. O Gustavo Franco disse que se essa reunião tivesse sido em Nova Delhi, você teria o consenso de Nova Delhi e ninguém teria implicado com o consenso de Nova Delhi. Se fosse em Havana, tinha virado bandeira da esquerda latino-americana, entendeu? Nós queremos o consenso de Havana, o consenso de Havana, mas foi em Washington e passou a ser o consenso de Washington, e isso traz uma carga que eternamente coloca o consenso de Washington como a fonte das maldades. Vamos dar uma olhada rápida no consenso de Washington. O que era o consenso de Washington? Eu vou pedir licença. Pronto, pode passar. Eu vou pedir licença, eu vou pedir para olhar aqui no meu celular, para não ficar olhando para cima, porque eu quero rapidamente passar pelos 10 pontos do consenso de Washington. Tá? Disciplina fiscal, evitando altos déficits em relação ao PIB. Mas isso é óbvio, é o consenso de Washington. O primeiro ponto do consenso de Washington é esse. 2, reduzir o gasto, redirecionar o gasto público para atividades. Basicamente, é você tirar o gasto público de subsídio e outras políticas de crescimento para proteger pobre, para políticas contra a pobreza. Esse é o segundo ponto do consenso de Washington. Você quer, no lugar de você ficar subsidiando grandes empresas, você vai fazer programas destinados aos mais pobres. Em 2003, 2004, quando o Bolsa Família apareceu, a economista e uma das referências do pensamento heterodoxo no Brasil, a professora Maria da Conceição Tavares, ela se referiu ao Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica do governo Lula, nosso colega, estudou na Pensilvânia na época que eu estava lá. Ele era o melhor aluno ou o pior, mas a gente estudou junto, tá certo? E o Marcos, ela chamou ele de débil mental. E ela dizia que o Bolsa Família era a aplicação do consenso de Washington no Brasil, que isso era coisa de Banco Mundial. Você sabe o que é o pior? Tirando a parte do débil mental, o Marco é um cara brilhante, ela estava absolutamente certa. O Bolsa Família é o reflexo do consenso de Washington. É esse ponto aqui das políticas focadas em pobres. Reforma tributária, aumentando base tributária e reduzindo a alíquota marginal. Essa é uma discussão que está presente até hoje. Está presente até hoje, aumentar a base tributária. A taxa de juros determinada pelo mercado, taxa real positiva, porque naquela época se fazia muita taxa de juros real negativa. Curiosamente, o pessoal que defende redução de juros hoje não consegue explicar por que na década de 80 os juros negativos não conseguiram gerar prosperidade, pelo contrário, só geraram crise e inflação. Taxa de câmbio competitiva. Isso não aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Abertura comercial, liberação de investimento direto estrangeiro, privatização, desregulamentação, eliminação, regulação de barreiras a entradas, etc., etc., vocês estão lendo, garantia legal para direito de propriedade. Esses são os 10 pontos do consenso de Washington, tá certo? Nada de absurdo. Como eu disse, um consenso, uma coisa que dificilmente algum economista vai discordar em princípios gerais. Você pode ter uma discordância pontual numa questão ou outra. Eu, por exemplo, acho que taxa de câmbio competitivo não é tão importante. Eu gosto muito da ideia de câmbio flexível determinado pelo mercado. Pontual, aqui ou ali. Estava consenso. Esse consenso, ele impactou vários governos na América Latina. E a América Latina começou a fazer reformas inspiradas no consenso de Washington. Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, todo mundo entrou no consenso de Washington. Pode passar. Aí eu pergunto, deu certo? As reformas deram certo? Se você perguntar isso, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai dizer que não. Que não deram certo as reformas. Não, foi um horror, a taxa de juros era muito alta, a economia não crescia. Eu creio que tem um problema de comparação. Você tem que comparar o doente, o medicamento, com o período anterior. Não dá para comparar com o que aconteceu 30 anos antes. Tá? Quando as reformas começaram, o Brasil, por exemplo, mas a América Latina em geral, ela tinha inflação de mais de 1000% ao ano e vinha estagnada há mais de 10 anos. O que aconteceu no Brasil foi uma queda brutal da inflação e um controle. Então, quando a gente olha se deu certo as reformas, em comparação a quê? E aí eu proponho algumas comparações. Eu compor período 81-90, eu chamo de colapso do desenvolvimentismo. 91-94 foi a transição para o período de reformas, começa com o presidente Collor,
e as reformas se consolidam com Fernando Henrique e vão até 2006. A partir de 2006 você tem uma agenda de contra-reformas, que é o período que hoje nós estamos rediscutindo. Então, eu gosto de comparar a reforma com o período anterior a ela. Passa o próximo gráfico, agora eu vou fazer as comparações para vocês darem uma olhada. Esse primeiro gráfico é visual. Isso aqui é o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros em 1990, 2000 e 2010. Eu não tenho esse gráfico para 2006, porque eu preciso de... Desculpa, é 91, porque em 90 não teve censo, o Paulo vendeu o censo, então é 91. Esses gráficos só aparecem em ano de censo, tá? Então, assim, eu teria que pegar 2006 para encerrar as reformas, mas 2010 é o grosso do período de reformas ainda, ele pega só a transição. Como é que eu vou dizer que isso foi um fracasso, gente? Olhem o que foi isso. Olhem o que é um país que tem praticamente todo o desenvolvimento humano baixo e passa a médio alto em 20 anos. Em 20 anos, o IDH do Brasil deixou de ser um negócio horroroso, como era em 1990. Em 20 anos, as regiões do Nordeste, Norte e Nordeste, que são as regiões mais pobres do país, elas ficaram com o IDH em média melhor do que o Sudeste era em 1990. Então, esse é o primeiro efeito dessa forma. Esse é o primeiro efeito visual, gráfico, inegável e indiscutível. O período de reformas trouxe uma melhora do desenvolvimento humano brasileiro, generalizada por todo o país. Não foi uma melhora concentrada em município A, B ou C. Foi uma onda de melhoras na vida das pessoas que se espalhou por todo esse país. Mas não para aí, tem mais, segue lá. O mais conhecido de todos, inflação. Isso é a inflação no Brasil. Isso é a inflação no Brasil, acho que em 1947, talvez. Percebam que mesmo antes da disparada da hiperinflação, na década de 80, a inflação brasileira era muito alta. Se você pegar os anos 60, os anos 70, a inflação de 2 dígitos, 10% de inflação seria comemorado nos anos 70. Que bom, a inflação ficou baixa. Essa inflação que nós estamos aqui reclamando muito, inclusive eu somos os que mais reclamam, já foi considerada baixa no Brasil. Então, a agenda reformista brasileira acabou com o problema. E um problema que diziam que era impossível de acabar. Quem estudou economia na década de 80, como eu, inclusive aqui nesse prédio, no velho, aprendeu que o problema da inflação brasileira era estrutural, cultural e não tinha solução econômica. Eu ouvi isso de várias pessoas, que não tinha solução econômica para a inflação brasileira. Porque o brasileiro tinha alguma coisa no nosso DNA que gerava inflação. Eu não sei o que aconteceu então com todo o nosso DNA e toda a nossa tradição cultural, que mudou radicalmente nos anos 90. E sabe o que é pior? Esse discurso está começando a voltar. As pessoas falam, não adianta o Banco Central aumentar juros. É da natureza do brasileiro a inflação alta. Então, assim, houve algum lapso temporal que nossa natureza mudou, agora ela está voltando. Eu fico muito triste com tudo isso, mas é o debate atual. Passa para o próximo. Desigualdade. Queda de desigualdade. Sustentada, significativa. Uma queda grande de desigualdade que acompanha o período de reforma. Pobreza extrema, que para mim é mais importante que desigualdade. Eu sei que alguns acham desigualdade mais importante, eu acho pobreza extrema mais importante. Pobreza extrema, queda gigantesca. O primeiro grande salto de queda de pobreza extrema, pode passar, é o próximo pobreza extrema, é o Plano Real. Vocês veem que é o impacto da inflação na vida dos mais pobres. Aquela queda inicial que tem ali é Plano Real, aquela ali em 94. Veja o tamanho da queda, como foi uma queda rápida de um ano para o outro quase. Isso é o Plano Real, é o fim da inflação. Então, assim, você dá um baque, continua caindo. Salário mínimo, que é outra variável que as pessoas gostam, uma variável que eu nem gosto tanto de olhar não, mas é que as pessoas gostam, está na minha apresentação. Salário mínimo, pode passar, o próximo salário mínimo. Cresceu também. Aqui ele está em várias medidas, as mais interessantes são as de cima, que é por inflação. A de baixo é em dólar, a em dólar só para implicar com o pessoal que é amigo meu, mas olhem para as de cima, são mais relevantes. Então você começa o procedimento de aumento do salário mínimo. Eu não sei se vocês sabem, mas a reforma mais importante para permitir o salário mínimo foi desvincular o salário mínimo do piso previdenciário. Foi essa a mais importante. Quando você desvinculou o salário mínimo do piso previdenciário, o reajuste do salário mínimo teve um impacto muito menor nas contas públicas. Então o governo pôde deixar crescer. O que provavelmente na época era considerado uma tese de maluco, de economista do mal, que quem segurava o salário mínimo no Brasil era o setor público. Né? Na hora que você desatrelou um pouco, teve um crescimento muito grande, são os que os números mostram. O salário mínimo não começou a crescer de 10 anos para cá, começou a crescer de mais de 20 anos para cá, como bem mostram os números. Bom,
apesar de tudo isso, pode passar, apesar de tudo isso, apesar da economia brasileira estar crescendo, apesar da economia brasileira estar melhorando o IDH, da gente ter combatido a inflação, de estar reduzindo desigualdade e pobreza, de estar crescendo não como cresceu na década de 50, mas crescendo bem melhor do que nos anos 80 e 90, as reformas foram consideradas ruins e entrou em sendo uma agenda de contra-reformas. Essa agenda de contra-reformas, ela começa muito sucintamente em 2006, muito sucintamente. Alguém podia me chamar de paranoico naquela época, por eu estar dizendo que havia contra-reforma, talvez estivesse certo e fosse mesmo paranoico. Toma força em 2008 com a crise, de uma maneira justificável. Se vocês pegarem o que eu falava em 2008, vocês vão dizer, o governo não deve fazer política de curto prazo para combater a crise. Mas eu digo com muita tranquilidade para vocês, eu só dizia isso porque eu não estava no governo. É muito fácil para um economista que está numa universidade ficar dizendo essas coisas. É muito difícil para quem está num governo ver uma crise aparecer e ficar olhando sem fazer nada, porque a boa teoria diz que é melhor não fazer. Então, eu critico com a liberdade que a academia me dá, mas é uma crítica que eu faço questão de dizer que é uma crítica que eu sei que é uma crítica que pode ser até injusta. Porque quem está no governo, quando vê uma pancada como aquela de 2008, todos os nervos, eles são para segurar a crise. Então, eu amenizo. Agora, a partir de 2010, a agenda de contra-reforma ela ficou explícita, escancarada, definida, na minha avaliação, injustificável. A economia brasileira cresceu 7,6% em 2010. Não tinha mais uma razão para o governo estar fazendo política anticíclica e ele continuou fazendo. Então, ali, para mim, é que você começa a criar essa crise, que é as crises do segundo momento. Vamos só caracterizar os dois períodos de contra-reforma? É a próxima? Eu caracterizo o período 2006-2010, ele começa com o PAC, ali por 2006. Na verdade, o PAC é de 2005. Tem um aluno meu que terminou o doutorado comigo, ele participou da equipe, ele estava na Fazenda, até 2005, não sei se você conhece o Alexandre Manuel, trabalhava com Marcos e tal. O Alexandre agora está em Alagoas, gosto muito dele. E aí, quando eu dizia que começou em 2005, ele sempre ficava bravo comigo, me ligava, Roberto, 2005 a gente não estava fazendo nada disso e tal. Então, para não brigar mais com meu amigo, eu levei para 2006, entendeu? Mas foi em algum lugar entre 2005 e 2006 que começou a volta apareceu o PAC e esse discurso forte. Depois o BNDES, no momento da crise, o BNDES passou a ter uma função de salvar empresas e financiar o investimento, ele já não estava mais fazendo isso há alguns anos, e a política de conteúdo nacional, particularmente no pré-sal. Então esses são os três momentos que eu chamo da primeira agenda de contra-reformas, 2006-2010. A partir daí, para 2011, você tem uma agenda de reforma que teve nome, que chamava Nova Matriz Econômica, ou Nova Matriz Macroeconômica. Hoje em dia, só falta querer dizer para a gente que ela nunca existiu, mas ela existiu. Tem registro, tem no jornal, o governo dizia no jornal que era a Nova Matriz Econômica. A Nova Matriz Econômica, ela tem explicitamente reduzir juros para estimular investimento. Se vocês lembrarem lá do consenso, está batendo de frente na agenda reformista do consenso, que dizia juros no mercado, de preferência positivos. A nova matriz, ela tentou estimular o investimento via juros. Desvalorização do câmbio, era essa a proposta. Em 2009, o ministro Mantega fala que o câmbio de equilíbrio no Brasil era 2,60. Isso é a palavra do ministro Mantega, podem ir no jornal que vocês vão achar, em 2009. Quando eles começaram a desvalorizar, eles entraram em pânico com a inflação e começaram a tentar segurar, no que foi um erro maior do que o erro original, porque essas coisas o Banco Central não segura, principalmente um regime flutuante que ele não tem obrigação de segurar. Até agora essa brincadeira já custou mais de 100 bilhões de reais, só para vocês terem ideia da dimensão do problema. Política fiscal anticíclica, então aquela ideia da política fiscal buscando equilíbrio orçamentário caiu, e entrou no lugar a política fiscal anticíclica no sentido macro 1, que os que fizeram já viu o que é, modelo ISLM, keynesiano, que você acelera o gasto para impedir recessão. E controle de preço para combater a inflação, particularmente preços administrados na parte energética, na parte de gasolina, deu um problema muito grande e isso na época achava uma boa ideia. No âmago da nova matriz está a ideia de reindustrialização. No âmago da nova matriz. Passo o gráfico, que eu vou agora dizer por que eu acho que essa ideia está furada. Esse gráfico é um gráfico da Fiesp, eu tenho o meu, mas eu gosto de mostrar o da Fiesp, porque a Fiesp está acima de qualquer suspeita nesse assunto, é a Federação das Indústrias de São Paulo, eles não querem o mal da indústria, certamente que não. Eles fazem esse gráfico exatamente para pedir proteção para a indústria. Esse é o desempenho da industrialização brasileira. Aquele pico ali é na metade dos anos 80, tá? De lá para cá, ladeira abaixo.
Hoje, a indústria brasileira corresponde a uma fração do PIB menor do que correspondia na década de 40. Tá? Então, assim, toda a industrialização que aconteceu, ela foi perdida. E isso é o que os meus amigos desenvolvimentistas usam para argumentar que você tem que reindustrializar o Brasil. Qual é a minha leitura desse gráfico que me incomoda muito? Nós fizemos esse exercício. Nós passamos 30 anos estimulando a indústria e o pior, deu certo. A indústria saiu de mais ou menos 11, 12% do PIB brasileiro e passou de 30%. E o que aconteceu quando a indústria chegou em 30%? A maior que na época registrada da economia brasileira. Então, a minha pergunta para os meus amigos desenvolvimentistas, que eles não me respondem, é: se deu errado da primeira vez, por que vai dar certo agora? Porque deu errado. A indústria estava aí. Por que essa industrialização não gerou o crescimento? E por que eu tenho que acreditar que vale a pena investir numa nova onda de industrialização com transferência pesada de recursos da sociedade para os mais ricos, que são os proprietários da indústria, pessoas muito ricas? Então, uma transferência de concentração de renda. Por que eu vou transferir dinheiro para rico? Para fazer uma aposta que eu já fiz e não deu certo. O que mudou? Qual é a mudança? Por que isso que deu errado na década de 50 agora vai dar certo? Por que eu vou abandonar uma agenda que estava gerando crescimento modesto, distribuição de renda, redução de pobreza, estava gerando uma nova classe média, estava aparecendo, germinando? Eu vou sacrificar tudo isso para refazer uma aposta que deu errado. Essa é a minha maior crítica ao desenvolvimentismo hoje. Eu acho que eles precisam responder isso se eles quiserem, de fato, entrar no debate para defender a agenda deles. Eles não podem ignorar isso. Por que essa superindustrialização não nos levou a um crescimento? Muito pelo contrário. O Brasil entrou em crise. Quando não foi mais possível proteger a indústria se desmoronou. Eu não estou falando de um fenômeno de 5 anos. Eu não estou falando de um fenômeno de 10 anos. Eu estou falando de um fenômeno de mais de 30 anos, que vem lá da década de 80. É desse fenômeno que eu estou falando. Então não adianta você me dizer que foi culpa do Plano Real. Não foi. Ela vem antes do Plano Real. Foi culpa do Lula. Não foi. Vem antes do Lula. Não é. Vem antes. Começou em meados da década de 80. Esse é o fenômeno que eu acho que os desenvolvimentistas têm que me explicar. Da mesma forma, o grande elemento usado foi, pode passar, para recuperar a indústria, o investimento, foi o BNDES. O BNDES, isso aqui é a evolução do quanto o BNDES empresta por ano. Olha a disparada que deu nesses investimentos do BNDES, não está atualizado, mas dá uma noção do recado. O que eu deveria esperar com esse dinheiro todo entrando? As barras azuis é o dinheiro que o BNDES está colocando. Eu deveria esperar que a taxa de investimento no Brasil tivesse respondido a isso. Olhem a taxa de investimento no Brasil, está no gráfico acima. Ela continua abaixo da média da América Latina e ela não tem nenhuma coisa assim que pareça que ela esteja subindo mais que a outra. Então eu pergunto, o que aconteceu com esse dinheiro? Como que o Brasil conseguiu botar algumas centenas de bilhões de reais para financiar o investimento e o investimento não subiu? Alguém pode pensar, é corrupção, é lava-jato. Não é. Não tem lava-jato que faça isso. Não tem. Isso é outra coisa. Isso é uma coisa que pensem como economistas. Eu sou um empresário, eu vou investir. Eu já ia investir porque meu projeto é bom. Mas o governo me diz, Roberto, eu vou te emprestar dinheiro, agora está 7%, tá? Mas era mais baixo. Eu vou te emprestar dinheiro a 7% ao ano. O que eu faço? É claro que eu vou pegar o dinheiro emprestado do governo. Mas isso não está criando um investimento novo. Ele está simplesmente financiando um investimento que seria feito de qualquer jeito. E por que eu vou pegar os 7% do governo? Porque é mais barato. Eu maximizo o lucro. Empresa não tem ideologia, empresa não tem paixões, empresa maximiza o lucro, é isso que a gente aprende. E maximizar lucro significa pegar dinheiro do BNDES. Então você fez uma avalanche de dinheiro público para financiar o investimento que me parece que seria realizado de qualquer jeito. Qual é o lado ruim disso? Isso tem custo. Isso tem custo. Há uma Selic de 14 a 14,25, mas vamos fazer 14 para as contas ficarem fáceis, e uma taxa de juros do BNDES de 7%, é 7% dos juros. Tem mais ou menos 500 bilhões aí dentro, 7% de 500 bilhões, são mais ou menos, grosso modo aqui, numa conta de padeiro, como a gente fala, 35 bilhões por ano. Isso é mais que o Bolsa Família, para subsidiar um investimento que não disse a que veio. Então, eu acho que é essa questão que a gente tem que estar debatendo. Essa é a grande questão econômica do Brasil. Você comprometeu as contas públicas brasileiras, fazendo um discurso de estímulo ao investimento, e o investimento não veio. Pode passar o próximo gráfico? Isso é a taxa de investimento no Brasil e do mundo. O Brasil é esse laranjinha
aqui para baixo, para baixo da curva, da reta de regressão. O BNDES, só existe um banco de investimento no mundo maior que o BNDES, é o da China. Nem o Banco Mundial, o BNDES é maior que o Banco Mundial, para vocês terem ideia do tamanho do BNDES. Tá? Nem o Banco Mundial é o tamanho do BNDES. A China é aquele verde lá em cima. E não, se eu sou um economista chinês, lá em cima a China, uma das maiores taxas de investimento do mundo, no 40%. Se eu sou um economista chinês defendendo o Banco de Desenvolvimento deles, eu continuo achando que está errado, que a China não devia ter um Banco de Desenvolvimento, minha opinião. Mas eu tenho que entender o seguinte argumento do economista chinês, o desenvolvimentista chinês. Ele vai chegar para mim e vai dizer: Roberto, graças ao nosso banco, a China tem uma taxa de investimento gigantesca, uma das maiores do mundo. E esse é um baita argumento, eu vou ter que quebrar a cabeça para debater com ele, porque ele tem um argumento. Agora, o nosso é ridículo, porque a gente tem um banco caro, gigantesco, e nossa taxa de investimento está aqui na muvuca, para baixo. Esse monte de país aí em cima da gente, com PIB parecido com o nosso, não tem BNDES. E tem taxa de investimento até maior do que a nossa. Então tem um problema. Me explica o que está acontecendo. O meu diagnóstico é esse. Nós estamos dando de presente para o empresário taxa de juros mais baixa. E isso é caro, isso é parte da crise fiscal, está aí. Bom, agora é o mesmo gráfico, pode passar? Só com América Latina e Caribe. Eu disse para vocês que eu gosto de comparar América Latina e Caribe. Vejam de novo o Brasil, ele está em destaque, um pouquinho para baixo da reta. E eu quero dizer o seguinte: se eu te mostrar esse gráfico e te diz qual desses países tem um super banco de investimento, você não vai desconfiar que é o Brasil, porque ele não se destaca no gráfico, ele está ali no meião. Cadê o efeito do BNDES sobre o investimento? Eu não consigo ver isso, o BNDES tenta responder, mas nunca é muito convincente. Para piorar as coisas, pode passar o próximo gráfico, a taxa de poupança também é muito baixa. Aqui eu tenho a taxa de investimento e a taxa de poupança. Olha aí nossa taxa de poupança muito abaixo do investimento. O que quer dizer isso? Que a gente tem que pegar dinheiro no resto do mundo para se financiar o nosso investimento. Ora, aí o cara quer comparar o Brasil com a China. Aí o cara chega para mim e diz: mas a China desvaloriza câmbio, a China tem juros baixos, e vocês, como é que vocês explicam? Não tem o que explicar, cara. A China, ela exporta capital. A taxa de poupança na China é ainda maior que a taxa de investimento deles. A gente importa. Quem tem dinheiro sobrando, a China está, é como se a China estivesse sentada num super colchão de dinheiro dela. Quem está assim faz o que quer mesmo. A China dá as cartas, ela não está pedindo dinheiro para ninguém, ao contrário. A gente é o contrário, cara, a gente está pedindo dinheiro desesperado. A nossa taxa de investimento, que é muito baixa, a gente não consegue financiar com a nossa poupança. Então, quem está desesperado pedindo dinheiro, não fala grosso com o mercado. Então, não adianta você dizer que o governo tem que falar grosso, tem que enquadrar o mercado. Vai morrer tentando fazer isso. Vai dar errado, porque a gente não tem as condições objetivas de desafiar o mercado, porque a gente não tem cacife para isso. Nós somos um país que investe muito pouco, que precisa desesperadamente de aumentar o investimento, desesperadamente, segundo o próprio governo, mas não tem poupança sequer para cobrir o investimento atual. Então, dance a regra do jogo, faça o dever de casa, depois do dever de casa feito, venha falar grosso. Qual é o dever de casa? Gerar poupança. Quem é o maior gastador que não permite essa poupança ajustar é o próprio governo. E isso não vem de 2 anos nem 3 anos para cá, isso é uma estrutura de gasto antiga. O Brasil poupa como um país rico, mas é um país pobre. Esse é que é o problema aqui do Brasil. Bom, se eu quiser ajustar tudo isso nos efeitos da contra-reforma, eu vou dizer que a contra-reforma conseguiu fazer foi, aumentou a inflação, caiu a taxa de investimento, vocês podem ver naquele gráfico que ela cai, comprometeu o estatal, em particular com a política de conteúdo nacional, que está sendo dramática para a Petrobras. O que é a política de conteúdo nacional? Grosso modo, a política de conteúdo nacional é obrigar uma empresa grande como a Petrobras a usar produto brasileiro. Essa ideia não é boa? Nós somos economistas, não tem ideia boa nem ruim. Tem custo e benefício. Pondere os custos e os benefícios. Qual é o custo de fazer isso? Você vai encarecer o custo de produção da Petrobras. Em vez dela comprar um navio barato em Singapura, ela vai comprar um navio caro no Rio de Janeiro. Esse é o custo. Qual é o benefício? Em tese, fortalecer a indústria nacional. Nós vamos criar tecnologia, aprender essa tecnologia, incorporar essa tecnologia, e isso gera uma trajetória de desenvolvimento, segundo meus amigos desenvolvimentistas. Esse é o custo-benefício. O que aconteceu? A Petrobras começou a fazer isso, a Petrobras estava investindo numa área complicada, que é o pré-sal, complicadíssimo, de água profunda, mais profunda do que água profunda, com uma tecnologia cara. Enquanto o barril do petróleo estava mais de 100, 120 a 150, ela se segurou. Por quê? Porque estava fácil, era muito fácil aquilo ali.
Na hora que desceu, a Petrobras ficou... Só não vou dizer que a Petrobras está falida, porque ela é uma estatal e o governo não vai deixar falir. Se a Petrobras fosse uma empresa privada, a Petrobras estaria, tecnicamente, indiscutivelmente falida. É só você olhar o valor dela e a dívida dela. É racional fechar a Petrobras, porque a dívida dela é muito grande. Então, não vai acontecer isso, tem o governo, tem o amor nacional com a Petrobras, tem tudo isso, mas, operacionalmente, ela se matou e o conteúdo nacional teve um papel fundamental nesse desastre. E pior, cadê a indústria naval que foi criada com essa política? Acabou-se. Está sendo destruída. Todo o complexo de indústria naval está se desmontando. Vocês estão surpresos? Pois eu vou dizer, é a terceira vez que isso acontece. É a terceira vez que a indústria naval brasileira cresce artificialmente. E assim que vem uma crise, ela se destrói completamente. A gente não aprendeu ainda que desse jeito não funciona? Nós vamos ter que fazer 10 indústrias navais e quebrar 10 indústrias navais para entender que não dá certo assim, que se quiser fazer indústria naval tem que pensar, ou que de repente a gente não deve ter uma indústria naval, não sei, eu não sou da área, mas esse modelo em particular está muito ruim. Bom, essa discussão toda colocou a necessidade de novas reformas. Então, o próprio governo que tinha trazido a nova matriz, ele começou a discutir a ideia de uma nova reforma. Infelizmente, essa agenda ela não saiu do discurso. Então, você teria uma agenda de reforma que, em tese, o ministro Levi estava preparando. O ministro Levi saiu do cargo sem chegar à agenda de reforma. O que se faz agora são algumas reformas pontuais, reforma da Previdência, reforma fiscal. O Mansueto deve ter falado disso muito melhor do que eu aqui na segunda-feira, mas, de novo, ficamos na dúvida. E, ao que parece, amanhã nós vamos ter uma reedição da nova matriz. É o que parece, lendo o jornal. Então, acho que enterra de vez a ideia, a discussão da reforma. Pode passar, então, eu nem vou discutir mais. Pode passar mais um, se quiser. Eu nem vou discutir se tem uma nova reforma, que amanhã vai mudar tudo. Amanhã tem um anúncio das novas diretrizes de política econômica, mas pelo que está vazando, é tudo papo furado. Nessa discussão do ano passado, começa pelo ajuste fiscal. Isso é o gasto primário do governo, até julho, tá? Até julho de 2015. É difícil falar em ajuste fiscal, né? Ajuste fiscal que o gasto aumenta. Eu sei que o Mansueto veio aqui para vocês e já falou que não tem como cortar o gasto, porque a lei, a Constituição, etc, etc. Eu não estou discutindo isso. Você pode até me dizer por que não houve o ajuste, mas que não houve, não houve. Eu nunca vi um ajuste que aumenta gasto. Ou que pelo menos mantém estabilizado em relação a 2014, que foi um ano de disparada. Comparem com 2013, que é um ano não eleitoral, que vocês vão ver que não teve ajuste fiscal nenhum. E mesmo assim tem gente com ajuste fiscal que não houve, é culpado pela crise. E aí vai entender esse pessoal. O próximo gráfico é um gráfico que eu gosto, passa aí, que é um gráfico que mostra para vocês duas coisas. E em laranja é o custo implícito, é a taxa de juros implícita na dívida. O que é isso? Na média, é o que o governo paga de juros para rolar a dívida dele. Em azul, a Selic. Vocês estão percebendo que a taxa implícita disparou sem que a Selic disparasse? Vocês estão percebendo que ali dá uma disparada na laranjinha, com a azulzinha, que sobe, mas muito menos? Então, a lição: a Selic não é determinante da taxa implícita de juros. Não é. Essa história que dizem que aumentando a Selic, aí você calcula em cima do total de dívida o custo, isso é balela. Está aqui a taxa implícita disparando, sem a Selic acompanhando. Por quê? Boa parte disso é o quê? Swap cambial. Operação de swap cambial do Banco Central, que impacta o custo da dívida. Boa parte disso é swap cambial. E sabe outra coisa que pega? A própria inflação. Parte da dívida pública é pós-fixada. IPCA mais alguma coisa. IPCA sobe, o juro sobe. Então, você tem que amortizar e ver o que de fato é o impacto da Selic, bem menor do que parece. Bom, nós estamos numa crise. Pode passar. E eu estudo crises, tá? É um tema de estudo que eu gosto. Ali no começo dos anos 2000, o Edward Prescott e o Timothy Kirron, professor de Minnesota, o Prescott também era de Minnesota, agora ele está meio aposentado, na Arizona. Mas eles dois fizeram um conjunto de estudos de grandes depressões no mundo inteiro. Eu fui um dos autores que escrevi sobre o Brasil, saiu um livro. Isso aqui é a homepage do Timothy Kirron. Se vocês forem na página do Timothy Kirron, vocês vão encontrar isso aqui. Eu fiz um print screen, tá? Peguei a homepage dele e botei para vocês. Porque isso aqui mostra o que talvez seja a mãe de todas as grandes crises. A crise das crises. A crise que todo economista que estuda crise tem que olhar, que é a Grande Depressão dos Estados Unidos. Então vejam que a Grande Depressão era vista a olho nu, né? 100 anos de PIB americano. Onde está a Grande Depressão? Vocês não precisam saber nada de história. Vocês nunca leram um livro de história na vida. Se eu te perguntar onde está a Grande Depressão, você responde, porque é visual. É a única hora que descola da reta, né? Essa queda aí.
Então essa é a Grande Depressão, para vocês terem ideia do que foi a Grande Depressão, da brutalidade da Grande Depressão. As pessoas falam da crise de 2008, mas acham a crise de 2008 para mim, se eu apagar aqui os números, né? Então a Grande Depressão é a grande crise. Então quem quer entender de crise, comece estudando a Grande Depressão. Ele é o grande discussão de crise. E é isso que o Keyhoe fez junto com o Preston Cole e outros autores. E eles começam então a listar grandes depressões. Aqui para o nosso caso, pode passar? Tem várias grandes depressões que são estudadas. Aqui para o nosso caso, eu quero trazer para vocês um artigo que é do próprio Keyhoe, que compara Chile e México, que foram duas grandes depressões que aconteceram na década de 80. Essa comparação é legal porque é o seguinte: o Chile fez o Chile nacionalizou banco, por exemplo, mas depois privatizou tudo. Então o Chile fez uma série de medidas emergenciais mesmo, inclusive intervencionistas, seguidas de uma série de medidas pró-mercado. O México não. O México fez uma série de medidas de intervenção per si, acreditando que a intervenção resolve. Em particular, o México fez muito empréstimo a juros subsidiado, tentando evitar a crise. Passa o próximo gráfico e nós vamos ver o que aconteceu em cada um. Está aqui. Aquele que sobe é o Chile, o que fica afundado é o México. Então vocês veem assim, essa ideia de tirar um país de uma grande crise fazendo política de curto prazo, ela já foi testada. Tem um outro gráfico muito parecido, que é Japão e Finlândia. O Japão faz uma opção de política de subsídio para combater a crise, o Japão fica estagnado. A Finlândia não faz, leva porrada, mas depois sobe. Então, esse padrão é muito interessante. E eu acredito que o Brasil, em 2008, ele cometeu o erro do México, ele cometeu o erro que já tinha cometido nos anos 80, o erro do Japão, que foi tentar comprar a saída de uma crise. O efeito disso é um aprofundamento e alongamento da crise, como aconteceu aqui no Chile e no México. Eu trouxe para vocês um textinho do próprio Keyhoe, a conclusão dele do texto. Eu não vou ler inteiro, está muito grande, a apresentação está com vocês, se vocês quiserem depois, mas eu gosto muito desse texto. Esse é um paper de 9 páginas dele, está na página dele, se vocês quiserem pegar, Lições das Grandes Depressões para a Atual. E ele termina dizendo assim, estudando as grandes, ele fala assim, as pessoas do governo comumente citam Keynes falando que no longo prazo estaremos todos mortos, né? Aquele mote keynesiano para justificar a política de curto prazo. Você chega para um keynesiano e diz, cara, mas no longo prazo o efeito vai ser ruim. E ele diz, no longo prazo estaremos todos mortos. E aí o Keyhoe vai dizer, mas o problema é o seguinte: se você estudar todas as crises que aconteceram durante o século XX, de uma por uma, você vai concluir o seguinte: se você faz política de curto prazo sem se preocupar com os efeitos de longo prazo da política, ou seja, os efeitos de produtividade, no longo prazo estaremos todos numa grande depressão. A ideia é, grandes depressões são construídas. Grandes depressões são construídas. A grande referência teórica para isso é um texto do Ohanian e do Cole e Ohanian, onde eles vão concluir o seguinte, está no Journal of Political Economy, 2000 e pouco, onde eles concluem o seguinte: os Estados Unidos saiu da Grande Depressão apesar do New Deal. Apesar do New Deal. Exatamente o que é a base do argumento. Se você pegar a teoria do Friedman monetária, a Grande Depressão tinha que ter acabado em 36. Se você olha para a teoria de ciclos reais via produtividade, a Grande Depressão também tinha que ter acabado aí por 36. Por que ela se alongou até a década de 40? Segundo eles, por conta do New Deal, que foi uma série de medidas intervencionistas. Durante o New Deal, você teve um maior descolamento entre a produtividade marginal e o salário nos Estados Unidos. Chegou a 25%. Nunca antes, nem na história americana, você teve um descolamento tão grande. Tá? Teve aumento de cartelização. Todos esses efeitos colaterais de política de intervenção apareceram na Grande Depressão. É um texto muito legal, que vocês também podem dar uma olhada se interessarem. Bom, se eu quero olhar, então, como é que eu vou sair dessa crise? Deixa eu começar a acelerar um pouco. Como é que eu vou sair dessa crise? O que eu proponho é uma agenda de reforma. Pode passar para o próximo. O que eu proponho é uma agenda de reforma. Eu acho assim, você tem medidas como? Você tem que resolver o problema de infraestrutura, isso é fato. A gente tem que repensar o modelo de infraestrutura. Nós temos o problema da educação, isso também é fato. Nós temos que tirar o nó da educação brasileira. Para resolver a infraestrutura, você vai ter que brigar com a empreiteira. Boa sorte para o governante que tentar fazer isso. A hora é boa, porque está todo mundo preso, então seja uma hora boa. Não é de fazer um modelo de financiamento legal e tal. Eles estão presos, não vão poder encher muito saco. Para a educação, você tem que mexer com outro vespeiro do tamanho do mundo, que é sindicato de professor. Inclusive o meu, tá? Inclusive os colegas aqui, nossos sindicatos travam de travar mesmo. Então vai ter que mexer com esse bicho que é difícil, mas tem que ser feito, tá? Ou faz isso,
ou não resolve o nó educacional brasileiro. É claro que a gente podia ter mais recursos, sempre mais recurso vai ser uma solução, mas recurso não explica o desempenho da educação brasileira. Olhem o desempenho da educação brasileira e comparem com outros países. Agora, inclusive que rendas parecidas com o nosso e com investimento parecido com o nosso. Agora, se me disser qual a reforma mais importante, para mim é ambiente de negócio. Não dá para ter um país que tem um ambiente de negócio um dos mais hostis do mundo. É absurdo, é inaceitável. Então, só para vocês verem aqui alguns dados do Banco Mundial sobre ambiente de negócio no Brasil. Esse primeiro é o que eu mais gosto. Não, esse não é o que eu mais gosto não, mas é bom. Dias para abrir uma empresa. Olha, é mais fácil abrir uma empresa na China comunista do que no Brasil. Os dias estão aqui no eixo. Tá? É mais fácil abrir uma empresa na China comunista, que oficialmente é comunista, do que no Brasil. Então, esse já mostra o nosso problema, nossa hostilidade ao ambiente de negócio. Tá? Se você tem uma ideia para abrir uma empresa, é mais fácil abrir na China do que aqui. Vai passar para o próximo. Esse é o que eu mais gosto. Horas para pagar imposto. Olhem esse gráfico. Cara, é difícil pensar um conceito de outlier melhor do que esse. No Brasil, se precisa de 2.600 horas por ano para pagar imposto. Não é para pagar o valor do imposto, é para preencher os formulários. Eu não estou falando aqui de carga tributária, entendeu? Tem gente que vê esse número e diz, olha, carga... Não, isso não é carga tributária. Não é quantas horas você trabalha para o governo, não. É quanto tempo você passa preenchendo papelada. Não tem nada a ver com o tamanho da carga. É só preencher a papelada. 2.600 horas. No segundo lugar, é menos de 1.000. Vocês estão vendo aí no gráfico. É menos de 1.000. Então, eu apresento esse número aos meus amigos lá do Ministério do Comércio, do MDIC, que falam, Roberto, esse número está ruim. A gente já falou com o Banco Mundial, o número está ruim. Eu digo, tá bom, corta na metade. Continua o maior do mundo, cara. Não faz sentido que o Brasil tenha um custo tão alto. Você sabe que não faz sentido? Suponha que aqui, na nossa querida UFC, vocês, um colega de vocês da engenharia, tem uma ideia brilhante de uma nova engenhoca que vai conquistar o mercado. E aí vocês querem criar a startup de vocês. Bill Gates Brasil. O que vai acontecer? Meu amigo, você vai ter que contratar um contador para fazer isso, porque você não consegue fazer. Contador é caro. Lá se vai a tua ideia. Você não vai conseguir fazer a tua empresa porque vai te faltar dinheiro para ter um advogado, um contador. Não dá, cara. A gente está numa... Olha, se isso era grave há 40 anos atrás, hoje a gente está numa época rápida. As grandes empresas da nossa era, elas começaram com 3, 4 garotos numa república, numa universidade. Tá? O Uber, que vale mais que a Petrobras, que todo mundo está fazendo hora, era isso, era um programinha. Cresceu. Google, que vale muito mais, a Apple, que vale mais do que toda a Bolsa de Valores brasileira, começou numa garagem. Então, se você mata no nascimento, você está matando as ideias. Isso é um genocídio de ideias que o Brasil está fazendo. Então, eu acho que esse número aqui me dá um gráfico para simbolizar o problema do Brasil. Para mim é esse gráfico. Esse é o gráfico que bota na nossa testa. Vocês estão fazendo isso errado. Tá? Vocês estão fazendo errado. Consertem esse negócio para ontem, porque é urgente. Pode seguir. Aí tem outros gráficos engraçadinhos. Dia para fechar uma empresa, não é tão ruim, mas ainda assim é bem alto, bem maior do que a China, bem maior do que o Chile. Pode passar para o próximo. Vamos agora falar de curto prazo para encerrar. Bom, se vocês acompanharam aqui, ou se eu conseguir me expressar bem, vocês viram que nós temos uma grande crise, que é uma crise de longo prazo, que se espalha por muito tempo, mas nós temos também uma crise de curto prazo. Essa crise de curto prazo eu coloco muito no que eu chamei na época, que chama até hoje erro de diagnóstico. O que aconteceu? Particularmente a partir de 2011, estava claro que não tinha problema de demanda no Brasil. Se não tem problema de demanda, não adianta expandir a demanda. Aqui quem fez macro 1 ou 2, sei lá onde vocês veem isso, o que acontece se você expande a demanda de uma economia que está tendo uma crise de oferta? Bom, como não é prova, eu mesmo respondo. Você tem queda de crescimento e aumento da inflação. É clássico, é um sintoma clássico, entendeu? Quer dizer, é um sintoma clássico que está no manual, de qualquer manual de macroeconomia te ensina. Se você expandir a demanda de uma economia em crise de oferta, você vai ter que o crescimento não responde, ele continua caindo e você tem só inflação. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Nós diagnosticamos a crise como uma crise de falta de demanda, fizemos política de demanda, mas o problema era de oferta. Qual é o efeito disso? Uma inflação crescente e a crise não responde a nada disso, tá certo? Então nós tivemos esse problema, com isso nós geramos o seguinte, nós geramos um problema fiscal,
nós geramos um problema de inflação e a crise, simplesmente a gente não fez nada, porque a gente não foi na raiz da crise. Então a crise só piorou, porque o que estava de fato causando a crise a gente ignorou solenemente, que eram restrições do lado da oferta. É um pouquinho técnico, mas todo mundo que fez macro acompanha isso. Aí alguém pode dizer, mas professor, a gente não tem problema fiscal. Eu ouvi isso no Congresso, tá? Isso aí é invenção de vocês. Olha a dívida pública do Japão. É mais 100% do PIB e os japoneses não têm. Por que o Brasil tem? Isso porque nós não somos do Japão. Se eu conseguisse me financiar com taxa de juros de 0% ao ano, eu podia dever muito dinheiro. O Japão consegue, cara. Mas o Brasil não consegue. Ninguém empresta dinheiro para o Brasil a 0%. Isso quer dizer que a gente tem uma dívida cara. Isso quer dizer que a gente não pode se endividar muito. Mas isso é injusto. O que eu posso fazer? É o fato, é a realidade. Entendeu? Tem pessoas que, no Brasil, por exemplo, tem gente que pega dinheiro emprestado a 7% no BNDES, que é uma taxa de juros negativa de 3%, 4% ao ano. Parabéns para ele. Eu, se for pegar dinheiro emprestado no banco, com sorte eu consigo 60%, 70% ao ano. Assim. Isso quer dizer, quem está pegando dinheiro a taxa negativa, tem mais é que se endividar mesmo, porque é um baita do negócio. Você roda aquilo e ganha dinheiro. Quem está pegando a minha taxa, tem que pensar com muito cuidado antes de se endividar. Então vamos olhar para os países, não olhar para os países ricos que têm condições de se endividar a zero. A Dinamarca conseguiu botar título no mercado com taxa de juros nominais negativos. E é o seguinte, você emprestava 100 coroas lá para o rei da Dinamarca, e daqui a um ano ele te devolvia 95. E você saía feliz da vida. O Brasil não consegue fazer isso. A Selic está em 14,25, mas a taxa de mercado já está em 16. Então a taxa de fato que o Tesouro Brasileiro usa para se financiar está 16 alguma coisa, se é que não subiu ainda mais. Essa é a taxa. Não adianta, se o Banco Central quiser botar a Selic em 10, ele bota. O Tesouro vai ter que pagar os 16, que é quando o mercado está negociando. Então, se você comparar o Brasil com a turma dele, passa lá, aqui tem o primeiro grupo, que são os grupos da América Latina. É a dívida bruta mais alta da América Latina do Brasil. O Brasil é o laranja aí. O México é aquele que estava lá em cima e olha o show do México. Aí ninguém sabe porque que o México está sem problema, entendeu? O México conseguiu fazer aquilo, aquela queda brutal. Nós somos os que mais crescem. Se você comparar com o BRICS, que é o grupo que o Brasil gosta de se comparar hoje em dia, bota lá o próximo do BRICS, nós somos o mais alto encostado na Índia. A Índia é o único país em desenvolvimento que tem uma taxa tão grande assim do jogo, né, daqueles que jogam. Só que tem um problema, a taxa de crescimento prevista para a China é de 6% ao ano nos próximos 3, 4 anos. Então ele é um cara endividado, com taxa de juros, com crescimento lá em cima. É como se eu estivesse devendo, mas meu salário estivesse crescendo. Dá. E a dívida descendo. O Brasil é o contrário. Nossa dívida está subindo e nós estamos previstos crescer negativo. Aí quando você tira o grau de investimento, todo mundo ficou bobo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe país em desenvolvimento no planeta com grau de investimento e dívida pública acima de 70%. Não existe esse país. Não existe esse país. O que está mais perto é a Índia, que não dá 70%, mas que está com crescimento previsto de 6, 7% ao ano. Esse é o número. Não adianta querer comparar com a Inglaterra, com o Japão, com a Noruega. Quer dizer, você pode comparar, mas é para enganar quem gosta de ser enganado. Inflação, passa para o próximo. De novo, tem gente com inflação maior do que a gente? Tem. A Rússia, a Venezuela e a Argentina. Basicamente é isso. Dos países relevantes, em 2015, o número do FMI, que está defasado, ficou maior ainda do Brasil, mas é esse nível que nós estamos. A Rússia estava em guerra, sanção comercial. A Venezuela é uma loucura de referência. Acho que eu nem botei aqui porque ia quebrar meu gráfico. Aqui só tem Rússia e Argentina. Então, assim, está ruim. Não adianta ficar dizendo que não está. Está ruim o problema inflacionário brasileiro. Tem que resolver esse negócio. E, finalmente, um gráfico que eu gosto muito. Passa aí. Esse gráfico eu gosto muito. Aqui nesse de cá, o colorido, tem a taxa de crescimento prevista para o FMI para 2015 de todos os países do mundo. Em verde, crescimento positivo. Em vermelho, crescimento negativo. Está claro que não dá para dizer que a crise brasileira é uma crise que acompanha o mundo. Muito mais gente crescendo do que encolhendo. Mas muito mais mesmo. Gigantesco. Aí, do lado de cá, eu botei os países que vão crescer negativo. Todos. Eu fiz a lista completa. Quem vai crescer menos que o Brasil? Vamos lá. Rússia. Está previsto a crescer menos do que o Brasil. Vou ter que olhar aqui porque de cabeça eu não sei todos. Tá, não. Bielorrússia. Belarus. Bielorrússia, na realidade, a Bielorrússia, ela fica ali do lado da Ucrânia, quase 100% do comércio dela é com a Ucrânia. A Ucrânia está em guerra. Logo, se ferrou Bielorrússia. Então é um país que está em zona de guerra. Rússia, guerra com a Ucrânia, sanções internacionais. É um país que está ferrado.
Sudão do Sul, o país mais novo do mundo, ainda está se recuperando de guerra civil, recém-fundado, guerra. Líbia, guerra civil. Burundi, conflito interno. Ucrânia, guerra com a Rússia. Venezuela, uma catástrofe lá na Venezuela, econômica, acompanhada no mundo inteiro lá com a queda do chavismo. Guiné Equatorial, a ditadura mais antiga do planeta, né? O desfile da Beija-Flor homenageou o cara lá, a gente todo conheceu a história. Essa é a Guiné Equatorial. Sierra Leoa, um país destruído pelo ebola, a epidemia de ebola destruiu Sierra Leoa. Iêmen, outro país em ameaça de guerra civil. Esses são os países que vão crescer menos do que o Brasil. É difícil. É difícil você me dizer que, então, a gente tem que se comparar com um país que está em guerra civil, ou em guerra, ou destruído por epidemia. Eu brinquei na época dizendo, a gente teve alguma crise comparável a uma guerra civil. Como é o nome dela? Não respondo para não me acusarem de estar fazendo nada parecido. O que eu faria se eu tivesse lá com poder para fazer alguma coisa? Eu acho que, em primeiro lugar, ajuste fiscal. Eu não vou me aprofundar, porque eu sei que o Mansueto já pode passar, eu sei que o Mansueto já matou a questão do ajuste fiscal. Eu só quero dizer o seguinte, duas coisas importantes que aí eu sei que o Mansueto falou, que eu converso com ele, eu vi a palestra dele. Primeiro, eu não sou tão preocupado com essa história que para fazer ajuste fiscal tem que mudar a lei. Tem. Realmente, a legislação ingessa o gasto público brasileiro. Mas a mesma quantidade de votos necessária para modificar a Constituição e criar a CPMF é necessária para modificar a Constituição e cortar gasto. Então é uma escolha política do governo. Não me vem com um papo de que o governo não consegue os votos. A CPMF é reprovada por quase 80% dos brasileiros, saiu a pesquisa agora. O governo e o Congresso estão a fim de enfrentar a opinião pública para criar imposto, por que não enfrentam a opinião pública para cortar gasto? Ninguém vai me convencer que um lado é mais fácil do que o outro, entendeu? Pelo contrário, eu acredito que certas medidas de corte de gasto, mesmo que não tenham impacto muito grande, elas vão trazer o apoio da opinião pública, tá certo? Vão trazer o apoio da opinião pública, porque tem vários gastos, fontes exageradas de gasto, pode até não dar bilhão, como dizia o ministro, mas são gastos que você ganha a simpatia da população para atacar outros gastos mais importantes. Você faz um pacote, no pacote você vai fazer cortes daqueles que ofendem a população. Essa é a carta política, lá dentro você faz o corte necessário. Então, não me venha, essa história eu não compro muito. 2, se a gente conseguir fazer um projeto de longo prazo de ajuste fiscal, a gente consegue sobreviver a mais um déficit primário. Tá? A Colômbia teve 3 anos seguidos de déficit primário e não afundou. Por quê? Porque tinha uma sinalização de longo prazo na Colômbia. O que a gente precisa é sinalizar que no longo prazo as coisas vão se resolver. Então, eu faria o ajuste fiscal duro, mas olhando mais para o longo prazo. Na parte monetária, para o horror das pessoas, eu faço questão de falar isso só para incomodar mesmo, aumentar juros. Quando? Ontem. Mas não resolve. Mas a Mônica De Bolle, né, essa economista muito importante, disse que a gente está em dominância fiscal e não resolve. Eu entendo a Mônica De Bolle, tá? Que fique claro, eu entendo o argumento dela, é um argumento bom, é um argumento importante. Só que mesmo ela tem dúvidas, porque a dominância fiscal é dificílimo de testar. Eu acho que o Coelho já andou trabalhando com essas coisas. É dificílimo testar essa desgraça. Então você nunca tem certeza. Agora eu te pergunto, o que o Banco Central pode fazer além de aumentar juros? O Banco Central vai ficar parado olhando a inflação disparar? Então, assim, não é que eu vejo assim, se você só tem uma coisa que você pode fazer, faz, pô. Pelo menos para passar a impressão que você está preocupado. Então eu defendo aumento de juros por causa disso. E o câmbio? Estamos no regime de câmbio flutuante, dane-se o câmbio. Qualquer valor do câmbio é bom, deixa o câmbio flutuar, não tem porque o Banco Central ficar fazendo swap para segurar câmbio. Nós não estamos em regime de câmbio fixo. O Banco Central não tem compromisso com nenhuma taxa de câmbio e deve agir assim, sem compromisso, deixando o câmbio flutuar. Não tem porquê o Banco Central ficar se aprisionando numa prisão que ele não tem. O compromisso do Banco Central com a inflação de 4,5% ao ano. Esse é o compromisso do Banco Central. É isso que ele tem que perseguir. Se no processo o câmbio vai para 5 ou vai voltar para 3, não é problema do Banco Central. O problema do Banco Central é com a inflação. É lá que ele tem que fazer o cavalo de batalha dele. Bom, dito isso, acho que eu fiz cobri, falei das crises, fiz meu diagnóstico principal, que é o de longo prazo. Agradeço a vocês todos, pode passar aqui agora. Agradeço a paciência de vocês, novamente ao convite. Muito obrigado. Bom, pessoal, de novo, eu não sabia a noção, achei que não estou meio falando de debatedor, mas não pode ficar calado e fazer alguns pequenos comentários à excelente apresentação do Roberto.
esses dados ao embasamento acadêmico dos autores internacionais que estudam essas questões. Então, eu estou só ressaltando esse ponto da plateia, que basicamente sou de aluno, que tem aluno todo semestre, primeiro semestre, segundo semestre, nono semestre, 13º semestre, para ressaltar a importância, dessas análises que a gente tem que fazer nas coisas, não ficar apenas ficando de ouvido, de jornal, coisa assim, mas sim ter uma informação. E outro ponto que eu tenho que fazer é para ressaltar também a diferença da apresentação que o Roberto falou várias vezes. Não sei se exauriu o tema do ajuste fiscal e tudo mais, mas na verdade o ajuste fiscal é o tema do debate da crise. Ele não é o tema atual. Não deixa de ser um dos mais importantes, mas ele é apenas um tema. O que eu achei muito bacana aqui hoje da apresentação foi que nós temos outros temas muito mais importantes que a ajuste fiscal, que a gente talvez não esteja vendo claramente esses temas, que é o que ele ressaltou hoje, aquela curva ali do potencial e do efeito, foi fantástico também. Não é? Ou seja, nós temos uma trajetória de crescimento que está baseado em princípios do lado real da nossa economia. E essa base da economia a gente tem esquecido. E só para fazer o último comentário, para ressaltar também um ponto que ele fez, mas explícito. Eu achei muito bacana, acho que foi a primeira vez que eu vi os 10 pontos de consenso do Oxford assim, tão colocados, assim, tão tão didaticamente, como contextualizado no raciocínio de mostrar que aquilo, na verdade, passar um consenso é que houve veto. Então, os sistemas foram eliminados. Então, esse debate atual que a gente sofre dos neoliberais do consenso do Oxford, na verdade, são reformas estruturais que estão aí para atacar um problema importante que é a taxa de investimento da economia. Então, o nosso problema essencial é o ambiente de negócio, a capacidade que eles têm de gerar emprego e gerar novos negócios. E foi o que ele mostrou claramente com relação ao BNDES. O BNDES gastou uma fortuna de dinheiro, gastou uma fortuna de gasto, endividou seriamente a economia, mas em consequência de gerar também negócio e investimento, foi praticamente, nulo não, mas praticamente nulo, até nulo, negativo. Então, essa é a questão mais importante que a gente tem hoje estrutural da gente, é exatamente a questão de ter novos negócios. Tem uma coisa importante, quando a gente fala com os alunos do curso de economia daqui, o que você vai ser quando crescer, ou seja, quando você se formar no mercado de trabalho, a gente vê muito pouca gente querendo ser empreendedor. Exatamente. Poucas pessoas têm noção de montar um negócio, de ser um investidor, de um negócio próprio. Imagina em Brasília. Em Brasília, todo mundo é uma visão assim, um pouco diferente. Isso faz parte da mentalidade já, arraigado. Muito bem, então, mais tarde já é passar a palavra. Vamos lá, então agora a gente vai abrir para algumas perguntas para os professores da mesa. Quem tiver uma pergunta para fazer, por favor, lugar, senão eu vou levar o microfone até. Mas se quiser, fica à vontade. A gente discute. Você pode falar só um pouquinho mais alto? Que eu não... Mostrando o eixo fixo, a produtividade, no eixo X, a nossa escolaridade. Uhum. E ele diz que a nossa escolaridade cresceu rapidamente, mas a nossa produtividade não. O gráfico é em comparação justamente a esses países que você mostrou. Eu pergunto se a nossa principal reforma que deve ser feita para o aumento da nossa produtividade, que tem a ver
swaps eles são feitos inicialmente para conter a volatilidade do câmbio. Você acha que o Banco Central confundiu bem as coisas e usou os swaps cambiais para conter o aumento da câmbio? Então, alô? Pronto. Em relação à educação, a primeira coisa que a gente tem que sempre pensar em educação, pensa o seguinte: medir a educação não é tarefa fácil, tá? O que é que as pessoas fazem? Elas pegam anos de escolaridade. Realmente o Brasil aumentou os anos de escolaridade, mas claramente, questão de bom senso, essa medida é ruim. Então você pode botar o cara estudando 20 anos numa escola muito ruim, e botar um outro cara que estudou 8 anos numa escola boa, e esse cara de 8 anos vai ter um desempenho melhor. Tem um texto que eu gosto muito do Clino e do Rodrigues, Neoclássico Revival in Economic Growth Has It Gone Too Far? Está num relatório anual da NBR, que ele vai mostrar que dependendo da medida de escolaridade que você usa, os resultados empíricos vão mudando, o que é péssimo, entendeu? Porque quer dizer o seguinte: está dependendo de como você mede. Então eu tomo muito cuidado com coisas relativas a capital humano, mas tomo muito cuidado mesmo, porque os dados são ruins. É claro que como você tem que alguma hora fazer alguma coisa, você vai ter que usar dado ruim mesmo. Eu mesmo uso, mas use com essa consciência. Eu creio que o Brasil fez um grande desafio nos anos 90, começo do século XXI, que foi levar as crianças para a escola. Legal. Mas agora a gente precisa mais ainda, mais complexo, que é melhorar a qualidade do nosso ensino. É inadmissível. Qualquer exame internacional o Brasil vai mal. Qualquer um. Tá? De novo, não adianta você ficar batendo pé ou fazendo birra, como fazem aqui. Compara com quem você quiser. Não se justifica que o nosso ensino seja tão ruim. E muitas das razões, creio eu, passa pelo que eu sugeri aqui. Você tem sindicatos muito fortes no setor que não permitem funcionar. E aqui, assim, eu estou inserido, o meu sindicato é um desses sindicatos, entendeu? Se você tentar fazer uma política de incentivo mais agressiva na Universidade de Brasília, para forçar os professores a terem um padrão de publicação maior, vai ter uma greve na Universidade de Brasília. Certo? Lamento, é verdade. E ouso dizer, apesar de não frequentar o dia a dia daqui, mas eu tenho certeza que os colegas vão concordar, que vai ter uma greve aqui na Universidade Federal do Ceará também, e vão dizer para os alunos que estão acusando, que estão boicotando o ensino superior, e mais assustador ainda, boa parte dos alunos vão concordar. Então é difícil mexer aí. Mas eu acredito que tem que mexer na educação, tá? Ponto. A questão da lei trabalhista, a lei trabalhista do Brasil é rígida. Isso é uma coisa que os próprios, assim, vários economistas que têm um perfil mais de esquerda já estão percebendo. Você vê que o próprio governo do PT já levantou essa questão. De novo, é uma questão delicadíssima, porque envolve poder sindical. Nós vimos agora um debate tenso por causa de terceirização. Quer dizer, quem quiser me crucificar por isso pode crucificar, até porque já me xingam tanto. Mas o maior problema daquele debate foi: centrais sindicais grandes vão perder dinheiro com aquela lei. O resto é balela. O que vai acontecer, pela lei de terceirização, o que vai acontecer? Hoje, se você é um terceirizado trabalhando num banco, você está no sindicato dos bancários, você paga lá. Pela lei, você vai para outro sindicato. E o sindicato dos bancários vai perder dinheiro. E vários sindicatos, inclusive de metalúrgicos, vão perder dinheiro com essa brincadeira. Então é ali que está o motor da briga. Acharam que o assunto estava esquecido, voltou, vieram com papo furado. A lei não prevê perda de direito, não prevê nada. Ah, mas o cara é trapaceiro. Sim, assim como hoje também tem trapaceiro. Então, assim, é complicado. Eu não acredito que seja o maior problema a questão trabalhista. Eu acho que é uma coisa que tem que melhorar, porque reflete muitas relações de trabalho do século XX. No século XXI, as relações de trabalho mudaram e tem que ter uma adaptação. Mas o maior problema que eu vejo mesmo é a burocracia gigantesca para você abrir e tocar um negócio que mata o empreendedorismo brasileiro. Tá? Isso, para mim, o maior problema é esse. Agora, também tem uma coisa, e o Marcos Lisboa, se um dia vocês puderem trazer, tragam, porque ele é um cara brilhante, e ele tem uma passagem de governo, ele bate muito nessa tecla, eu acho que ele está muito certo. Ali é a voz da experiência dele, que é o seguinte: às vezes a gente pensa em reforma, grandes reformas. Não é. Existem micro-reformas, reformas pequenininhas, que você vai fazendo sem ninguém ver e tem um impacto gigantesco. Se vocês quiserem um exemplo de grandes reformas, talvez o melhor exemplo que eu possa imaginar seja na construção civil. Você fez uma mudança pequena, permitindo a alienação fiduciária. Com isso, você abriu um mercado imenso de financiamento de construção civil e você teve um boom de construção civil a partir de 2003, 2004. Então, aquela reforma da lei da construção civil tem um impacto gigantesco. De vez em quando aparece um número mostrando a queda de falências no Brasil. Também foi reforma.
lei de falência, você aprovou. Então, eu tenho uma passagem da minha formação como interessado, eu estava falando com o senhor Michele Boldrin uma vez, o Michele é um daqueles caras de Minnesota, ele estava na Pensilvânia, e o Michele uma vez disse o seguinte: a grande desgraça da macroeconomia, e ele implicando com Keynes, disse: a grande herança maldita de Keynes foi análise agregada. Que até o pessoal, eu sou macroeconomista, então estou atirando em mim mesmo, tá? Qual é o problema da análise agregada? Ela não te permite ver isso. Então você tem que descer no nível microeconômico, você não pode pensar macro sem pensar micro, tá? A essência do pensamento econômico está no que se chama de microeconomia. Tem que pensar em incentivo. Você dá incentivos ruins para o cara ser empreendedor, ele não vai ser empreendedor. E aí o resultado é uma estagnação grande, como a gente vê aqui no Brasil. Tá já? Boa noite, meu nome é David. Tipo assim, você já comentou que para você passar por uma agenda reformista, tem que mexer uma legislação, isso é fato. Você também comentou que, não, que da mesma forma que foi fácil mudar a CPMF, poderia também ser fácil cortar gastos. Só que existe essa dificuldade lá dentro. Você precisa ter uma legislação que melhore as instituições do Brasil, para que você veja que durante o decorrer dos anos isso vem piorando. Isso é realmente a situação da matéria econômica. O senhor já esteve atuando de lado do governo. Então, a experiência pessoal do senhor, o problema para fazer uma agenda reformista que realmente fuge à situação atual é mau caráter da parte deles, seria porque eles têm um extremo gasto social, serviço público, social que fala de forma mais investida, mas enquanto ele corta alguns gastos públicos, sociais também, e aumenta o benefício deles. De outro lado, você também tem a questão que pode ser tipo burrice deles, porque você vê que os dados também sempre vai dar errado, não é mesmo se eles insistem nisso, ou é só porque eles insistem em continuar com uma ideologia que tende ao fracasso. Tá, vamos lá. Só um esclarecimento antes de eu te responder. Eu estou em Brasília há muitos anos, mas eu nunca fui do governo, não, tá? Nenhum governo. Eu era do IPEA, o IPEA é um órgão de pesquisa, fazia pesquisa, depois eu fui para a universidade. Eu tenho vários alunos no governo, já me convidaram várias vezes para vários cargos, mas até agora eu tenho resistido, tá certo? Só para fazer o registro, assim, não passou a ideia. Eu sempre fui, apesar de olhar para o governo, mas eu não sou parte do governo, nunca fui de nenhuma equipe do governo. Trabalhei como consultor, mas nunca como policy maker ou coisa parecida. Graças a Deus. Deixa eu dizer, eu não tentaria ver assim, mau caratismo, burrice. Eu acho o seguinte: existe uma estrutura de incentivo no Brasil. Essa estrutura de incentivo gerou um equilíbrio, e mudar equilíbrio é difícil. Na minha leitura, e aqui eu vou dar uma ousadia de sair um pouco da economia, se eu tentasse justificar essa estrutura brasileira, para mim é Raimundo Faora. Tá? É o estamento burocrático, aquela tese dele de que Portugal e o Brasil, por consequência, eles nunca tiveram um feudalismo, né? Eles passaram direto para uma sociedade corporativa com muito poder concentrado do governo e troca de favores como meio de sobrevivência. Você nunca teve aquele conceito feudal onde o governo é fraco, os barões eram fortes e tal. Isso cria toda uma estrutura de incentivo que parte do poder central e se dissemina. E é claro que existe um equilíbrio, e mudar o equilíbrio não é fácil. Cada uma dessas reformas, elas são muito difíceis de serem implementadas, porque elas vão ferir interesses importantes. Políticos e econômicos, entendeu? Quando eu falo, é difícil empreender no Brasil, é difícil colocar novas ideias, fica parecendo que é simples resolver o problema. Só que pensem o seguinte: novas ideias destroem velhas ideias. Velhas ideias que estão dando dinheiro para as pessoas. Então a gente hoje tem um exemplo que parece bobo, mas ele capta bem o conflito que eu quero falar, que foi a briga do Uber com os taxistas. Então ali é uma nova tecnologia chegando. Ela chega, ela está desalojando quem estava, e quem estava não gosta disso. Então você tem uma reação forte, e isso gera uma dificuldade de mudança. Quanto mais a sociedade for, digamos assim, pulverizada, mais difícil você conseguir impor essa coisa. Mas numa sociedade com poder muito concentrado em pouca gente, e aqui, por favor, eu sei, algumas pessoas me conhecem como crítico, eu sou crítico duro do atual governo, isso não é uma crítica ao atual governo, isso é uma crítica à estrutura de poder brasileiro, que vem de antes do atual governo. O atual governo, ele apenas reflete isso.
Essa estrutura de poder que a gente vive no Brasil torna muito difícil fazer essas reformas, porque os interesses envolvidos são muito fortes. Tá? Você está falando de prejudicar o cara que financiou a tua campanha. É claro que isso não funciona. Tá? Só um segundo. Se você joga uma nova tecnologia de construção que vai derrubar as empreiteiras, você está falando para o cara que financia a tua campanha. E aí vai aparecer alguns colegas meus que eu tenho muita admiração, mas que agora eu me assusto com eles, escrevendo no jornal que prejudicar a empreiteira é o que é a crise é porque você prendeu o empreiteiro. Então, assim, é esse o problema. Então, eu não botaria na bandeira de mau caratismo ou de algum tipo de burrice. Não, equilíbrio. Tá? Eu sou um economista, assim, dificilmente, eu sou um economista neoclássico até o último fio de cabelo. Eu acredito em incentivos, eu acredito em equilíbrios. O que eu vejo no Brasil é um equilíbrio que é um equilíbrio hostil à inovação, é um equilíbrio hostil ao empreendedorismo nesse sentido. E quebrar esse equilíbrio não é fácil. Tá? Não é fácil para governo nenhum. Agora é um trabalho que tem que ser feito. Por isso eu sou muito fã da ideia do Marcos de micro-reformas. Porque você vai ali, sabe, comendo pelas beiradas, quando o cara viu, a reforma aconteceu. Mas é um jogo complexo que envolve sim a questão política. Infelizmente, eu acredito também que o governo, a partir de 2010, ele reverteu a agenda de reformas e ele passou a reforçar todos esses problemas. Por isso que eu sou crítico. Às vezes, como está muito tenso o clima no Brasil político, as pessoas me confundem com algumas pessoas que têm uma postura radical contra o partido do governo e tal. Não tem. Eu fui um cara que anulei meu voto por quase 20 anos. Tá? Por quase 20 anos eu não me incomodei de votar. É a primeira vez que eu votei, de fato, desde muito tempo, o candidato que eu votei, de fato, foi na última eleição, que de fato eu votei no candidato competitivo, que foi o candidato da oposição, Aécio, por uma só razão. Eu estava muito preocupado com o governo, esse governo é muito ruim. Mas eu passei muitos anos anulando o voto e meu candidato natural, quem me conhece há mais tempo com ele sabe, eu sou eleitor do Emael. É o meu candidato, porque eu não anulo o voto e tenho um jingle legal. Pronto. Então, assim, eu não envolvido na luta política, realmente na última eleição, foi uma eleição particular, me incomodou, eu estava muito preocupado, não estou falando necessariamente do partido, estou falando do governo da presidente, que eu acho muito ruim. Eu acho que o primeiro mandato do presidente Lula foi um mandato excelente. Eu acho que o primeiro mandato da presidente Dilma foi talvez o pior mandato desde o fim da ditadura que o Brasil já teve, com certeza, na minha opinião. Então, assim, não é uma briga de implicar com o atual governo, tá? Eu estou falando de uma estrutura que, não que eu não implique, mas nessa situação eu estou falando de uma estrutura grave, tanto que eu estou recomendando vocês ler Raimundo Faora, que é um autor que não tem nada a ver com nada disso, ele escreveu isso muito antes de tudo isso acontecer. Claro, pode perguntar à vontade, eu estou... Obrigado.
Tá. Deixa eu tentar responder. Reservas. Olha, reserva ela tem que ser gerenciada de acordo. Isso é um problema mais, estritamente falando, é um problema mais de finanças do que de economia propriamente dito. Você tem que fazer uma espécie de hedge que você está fazendo numa carteira. O volume ideal de reservas tem que ser calculado de forma ótima. Eu acho que isso é trabalho do Banco Central. Usar reserva para substituir swap está embutido uma ideia de Banco Central defendendo câmbio. Isso eu acho que não faz o menor sentido. Nós temos um regime de câmbio flexível. O Banco Central não vai defender câmbio. Aí eu volto para a pergunta dele que eu tinha esquecido. Eu acho que o Banco Central, sim, fez um diagnóstico errado. Ele achou que aquilo ali era um choque, como tinha sido das vezes anteriores, não percebeu que aquilo não era um choque, que o câmbio estava indo para outro patamar e entrou na operação de swap e depois não conseguiu sair. Então eu sairia do swap e não queimaria a reserva. E o câmbio vai para onde ele tiver que ir. Viva-se com isso. Use juros para controlar efeitos na inflação. Essa foi a regra. Teve aquele pico, na verdade, acho que o pico de 43 foi um pouco antes, foi com o Gustavo Franco ainda. Teve um outro pico com o Arminio. Mas eu gosto muito de lembrar aqui de 2003, com já o presidente Meirelles, onde você teve em 2012 uma inflação acima de 10%, foi o único momento desde a estabilização, e ele jogou os juros para cima, não chegou nem perto de 40, 20 alguma coisa, um número alto, não estou dizendo que não é. Mas ele fez o necessário. Enquanto a inflação não começou a descer, ele deu juros para a economia. E aí ele criou uma grande crise? Não. A partir de 2003, a economia brasileira teve um período maravilhoso que até hoje o presidente Lula é lembrado por muita gente que admira o Lula, por conta desse período de prosperidade que veio na sequência do aumento de taxa de juros do presidente Meirelles na época do Banco Central. Então, eu acho que essa é uma lição que a gente podia aprender, certo? É de que não pode ter medo de aumentar os juros, as coisas não são tão automáticas como sugere os modelos de macro 1, assim, aumentou o juro, a recessão piora, às vezes isso não acontece. O exemplo recente que eu tenho na cabeça é 2003. Então, eu não usaria reserva para controlar câmbio, de jeito nenhum. Eu não usaria reserva para financiar investimento, aí é pura loucura, porque você está quebrando uma percepção, as expectativas vão ficar piores ainda. Se vocês quiserem saber se isso dá certo, olhem na Argentina. Quando teve a briga do presidente do Banco Central com a presidente Kirchner, foi exatamente isso. A presidente Kirchner quis pegar as reservas para estimular a economia da Argentina e reduzir a dívida pública. O presidente do Banco Central, que agora estou esquecendo o nome dele, ele se negou a fazer, houve uma briga, ele foi demitido, depois o Congresso tentou reimplantar, houve uma briga danada. O fato é que ele perdeu, a presidente fez e não evitou nada. A crise da Argentina continuou com a inflação disparando. Então, isso não vai resolver o problema. Não adianta você ficar cavando o fundo do poço. A Rússia, quando teve a disparada da moeda dela, ali há uns 2 anos, a Rússia queimou mais de 100 bilhões de reserva em pouco tempo para tentar segurar o rublo, sem sucesso nenhum. Sem sucesso nenhum. Ela conseguiu segurar o rublo quando ela jogou a taxa de juros dela para 17%. Aí ela freou. Então, a gente acha às vezes que 350 bilhões de reserva é um número imenso. Primeiro que não é 350 bilhões, porque tem que descontar os próprios swaps. Depois que, num problema, se o Banco Central tentar usar a reserva para defender um câmbio, você perde 100 bilhões de dólares em meses, quer dizer, semanas. E aí, acabou reserva, acabou tudo, você está numa situação pior. Então, eu deixaria as reservas por conta lá da equipe do Banco Central, deixo o que eles estão fazendo, eu tenho lá meus motivos para confiar neles. Em relação... Tinha mais uma coisa antes de Previdência, qual era? Desculpa. De Previdência, então falta só Previdência, né? Tá, é explosiva a situação previdenciária brasileira, não só no Brasil, no mundo. Existe problema previdenciário, ele é essencialmente um problema atuarial, tá? É um problema de que existem cada vez menos jovens para velhos, entendeu? Meus avós, pais da minha mãe tiveram 9 filhos, minha mãe teve 2, eu não tive nenhum. Isso não é só a minha família, isso é uma realidade generalizada, quer dizer cada vez menos jovens para velhos. Como o sistema de previdência do Brasil, da maior parte do mundo, é um sistema de repartição, são jovens sustentando velhos. Se tem 20 jovens para cada aposentado, 5% da renda de cada um você sustenta o cara. Se tem um para cada, é 50% para ficar dos dois com uma renda baixa. Então, existe um problema, ele tem que ser tratado. Agora, eu trabalhei muito com Previdência até mais ou menos 2002, 2003. Minha tese de doutorado é sobre Previdência. No IPE eu acompanhava a Previdência. Agora, um certo dia disse, eu não discuto mais Previdência enquanto a medida mais óbvia do assunto não for tomada, que é a imposição de idade mínima. O mundo todo trabalha com idade mínima. Não tem nem 10 países no mundo que não tem idade mínima de aposentadoria.
Não tem uma boa razão para o Brasil não ter uma idade mínima de aposentadoria. E isso já traria um impacto de longo prazo significativo nas contas previdenciárias, sem você precisar sacrificar quem já está aposentado, tá? Sem você criar mais conflito geracional. Você simplesmente vai dizer, olha, ninguém se aposenta com menos de 60 e tantos anos, define, faz o cálculo atuarial, se quiser faz uma regra de transição. Então eu brinco assim, o problema da Previdência brasileira é tão grande e tem medidas tão assim imediatas, que é difícil as pessoas entenderem por que o Brasil não faz. Há mais de 10 anos atrás, 2001 para ser preciso, eu estava no IPEA, a gente fez um convênio com os japoneses e eu fiquei nesse convênio na área de previdência. E o japonês estava falando naquela época que se eles conseguissem cobrar em torno de 15% de contribuição previdenciária, eles resolviam o problema previdenciário deles. Eu estou falando do Japão, um dos países mais velhos do mundo, tá? Então, com o maior problema atuarial para a previdência. E na época a gente comentou, no Brasil passa de 30, né? Porque somar a do empregado mais a do patrão, passa de 30 no Brasil. E o japonês não acreditou, ele achou que a gente tivesse zoeira com ele, entendeu? Na época se usava outro nome. Foi preciso um certo esforço para ele acreditar no que a gente estava dizendo. E aí você começa a ver assim, não se entende que um país jovem tenha tanto problema previdenciário. Parte disso é que é um país jovem que as pessoas se aposentam muito jovens. Você tem no Brasil gente se aposentando com 50 e poucos anos. Cara, não tem como essa conta fechar. Não tem como essa conta fechar, entendeu? O cara se aposenta com 50 e poucos anos, vive até 90. Ele passa 40 anos recebendo benefício, a conta não fecha. Então, eu acho assim, é um problema sério, Previdência, muito sério. Não é um problema só brasileiro, é um problema mundial, mas o Brasil se recusa a dar o passo mais óbvio de todos, que é colocar a idade de aposentadoria. E só para esclarecer